Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio, hein? Estamos aqui levando para você mais uma aula de Química. Quem vos fala aqui é o professor Antônio Almeida Pereira, mais popularmente conhecido como professor Almeida, né? Meu caro aluno, hoje vamos abordar para vocês um assunto, um conteúdo que é uma sequência da aula anterior. Na aula anterior, nós vimos sobre tabela periódica, não foi? A classificação dos elementos químicos. E nesta aula, hoje, que é a aula de número 23, então nós vamos trabalhar a tabela periódica parte 2, na qual abordaremos sobre a lei periódica e as propriedades periódicas, que são elas o raio atômico, a energia de ionização, a eletronegatividade e a eletropositividade. Lembrando que vocês observaram na aula anterior que para os elementos químicos estarem dispostos na tabela periódica, então os cientistas, de acordo com o número atômico, e eles organizaram os elementos químicos na ordem crescente dos números atômicos. E também organizaram a tabela periódica em colunas, famílias e períodos. Colunas, as linhas verticais, períodos, as linhas horizontais. Vocês lembram que os períodos, dependendo dos níveis ou camadas que um determinado elemento químico tem, e corresponderia exatamente ao período que ele estava localizado na tabela periódica. Com relação às famílias ou grupos, o que acontecia? Quando fazia a distribuição eletrônica dos elétrons do elemento químico, o último número de elétrons correspondia exatamente à família que ele estava localizado. Diante disso e de tantas outras propriedades ou características que envolviam os diferentes elementos químicos, que foram classificados em metais, não metais, gases nobres e o gás hidrogênio, eles evidenciaram várias propriedades para garantir efetivamente a localização do elemento químico naquele local, naquele grupo ou naquele período. Tudo bem? Vamos lá então agora para a habilidade desta aula. A habilidade trata-se de compreender o parentesco e a classificação dos elementos químicos e de seus compostos por meio de suas propriedades periódicas. Olha o nome. Propriedades periódicas. Tem a ver com os períodos nos quais os elementos químicos estão situados na tabela periódica, tá certo? Diante disso agora, a lei periódica. Vejamos. De acordo com a lei, com esta lei, as propriedades físicas e químicas dos elementos tendem a repetir-se sistematicamente conforme aumenta o número atômico. Sendo assim, a tabela é, portanto, um esquema que apresenta os elementos químicos segundo a ordem crescente dos números atômicos, tá bom? Então, só lembrando que é relacionado à ordem crescente dos números atômicos, que são exatamente o número de átomos que apresentam um determinado elemento químico. Ainda sobre as propriedades. Propriedades, elas são características que ajudam a identificar, tá bom? Determinado elemento. E essas propriedades que exibem comportamento periódico são denominadas de quê? São denominadas de propriedades periódicas. Então, de acordo com a lei periódica, né, que foi estabelecido segundo a ordem crescente do número atômico de cada elemento,
São várias propriedades, então conhecemos como as propriedades periódicas. As propriedades periódicas, elas são características ou tendência que certos elementos químicos podem revelar segundo a sua posição na tabela periódica. E as principais propriedades periódicas, quais são? As principais, existem várias propriedades. As principais são raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, entre outras, tá certo? Essas aqui são as mais importantes. Eu falei para vocês que as propriedades são características, são aspectos. Então, algo que identifica os elementos químicos. E como nós estamos trabalhando com a classificação dos elementos químicos, então, essa classificação foi atribuída à denominação de tabela periódica. Ao conhecer agora cada propriedade periódica, vamos detalhar o raio atômico. Então, como é que eu identifico a propriedade raio atômico na tabela periódica com relação aos elementos químicos? Diz que o raio atômico diz que a medida do raio de um átomo isolado não pode ser feita com precisão, pois a eletrosfera não possui um limite determinado. Por isso que a forma mais comum é por meio do raio atômico, em que se considera o átomo como se ele fosse uma esfera. Então, vocês viram com relação lá na eletrosfera, nós temos um núcleo, temos elétrons em vários níveis ou camadas, e assemelhando-se, digamos, ao sistema planetário conforme Bohr. Daí, ele está dizendo aí, olha, a medida do raio de um átomo isolado, ele não pode ser feito com precisão? Tudo bem, pois a eletrosfera não possui um limite. A forma mais comum é por meio do raio. E por que o raio? Porque apresenta-se como se ela fosse uma esfera. E vocês sabem que uma esfera você pode encontrar, ter o diâmetro, e a metade do diâmetro é um raio. Então foi assim pensando que, veja só, dois átomos aqui, digamos, do mesmo elemento químico, tá bom? Então, nós temos que a distância de um núcleo a outro núcleo do outro átomo, isso corresponderia ao diâmetro dos dois. Porém, o raio nada mais é do que o diâmetro dividido por 2. Sendo assim, ficou fácil de atribuir o raio aos elementos químicos que pertencem a uma tabela periódica. No entanto, a variação do raio atômico numa família, na linha vertical ou no grupo, como é que ele se comporta? Da seguinte maneira, com relação ao raio atômico, em um grupo, aumenta de cima para baixo. Por quê? Porque há um aumento do número de camadas ocupadas por elétrons. Você vê que, numa mesma família, os elementos químicos de uma mesma família, à medida que você segue de cima para baixo, o número atômico vai aumentando. Se o número atômico vai aumentando, o número de prótons aumenta e, consequentemente, o número de elétrons. E aí, as camadas eletrônicas também aumentando, nós teremos um raio muito maior. Então, com relação à variação, como é que se comporta o raio atômico numa família, então aumenta de cima para baixo. Como exemplo, nós temos na mesma família, da família Mar, que é o grupo 1, nós temos o lítio de número atômico 3, o sódio do número atômico 11 e o rubídio de número atômico 37.
O lítio, por ter 3 elétrons, ele tem a camada K e L. K com 2, L com 1. O sódio, em vez de dois níveis ou camadas, o sódio tem 3, porque são 11. Então tem a camada K, a L e a M. Já o rubídio, 37 elétrons, ele ocupa as camadas. O nível 1, camada K, nível 2, camada L, nível 3, camada M, N e O. Agora, como eles estão na mesma família, o lítio, o sódio e o rubídio, então está crescendo o raio atômico de cima para baixo. Por quê? Porque está aumentando o número de elétrons, consequentemente está aumentando o número de camadas ou o número de níveis eletrônicos. Tudo bem até aí? Então é dessa maneira que a gente compreende como se comporta o raio atômico nas famílias dos elementos químicos. Esse exemplo aqui foi com relação à família 1 do grupo 1A, mas qualquer que seja a família na tabela periódica, o raio aumenta de cima para baixo. Com relação agora à variação do raio atômico no período. Períodos são o quê? Período são as linhas horizontais. Em um período, o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda da tabela periódica. Por quê? Porque para o mesmo número de camadas ocupadas, os elementos situados à esquerda possuem uma carga nuclear menor. O que acontece? Nós vimos que os elementos químicos que estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas ou níveis. No entanto, os que estão à esquerda, porque a tabela periódica ela segue a ordem crescente do número atômico. Então, quanto mais à direita, o número atômico maior, quanto mais à esquerda, o número atômico menor, no mesmo período. E se assim é, porque no mesmo período existe menor quantidade de elétrons, portanto, menores camadas, e aí, com certeza, o raio atômico fica menor com relação nos períodos, não é isso? Então, você associando aqui o sódio e o cloro. Então, ambos estão no terceiro período. E por estar no terceiro período, por quê? Porque cada um você tem 3 camadas eletrônicas, independente do número de elétrons na última camada. O sódio está mais à esquerda da tabela periódica? Sim. Então, o sódio tem um raio atômico menor, porque tem menor quantidade de prótons na atração dos elétrons, que são negativos. Beleza? Eu estou falando aqui a respeito da propriedade denominada raio atômico. No período, o tamanho do átomo na proporção inversa ao número de cargas positivas, aquilo que eu falei. Sendo assim, aumentando a carga no núcleo, maior será a força de atração pelos elétrons, o que justifica que quanto mais à esquerda estiver o elemento químico, menor será o seu raio. Quanto maior a carga positiva, conforme eu falei aqui agora, ó, existente no núcleo do átomo, quer dizer, o número de prótons, maior será a atração exercida sobre os elétrons que são negativos, e aí torna-se cada vez menor o raio atômico. Então eu abordei aqui para vocês entenderem o princípio de variação da propriedade periódica denominada raio atômico no período. Para isso, olha a ilustração que apresentamos aqui para vocês. Ó, nós temos a tabela periódica, 18 linhas verticais e 7 linhas horizontais. Então, pelo tamanho, pelo diâmetro que você está vendo de cada bolinha, você entende como é que sejam os raios. Tá certo? No entanto, quanto mais nos períodos, quanto mais à esquerda da tabela periódica o elemento se encontrar,
menor será o raio. Agora é o seguinte, Mário, de cima para baixo, considerando a linha vertical, quanto mais na parte inferior, embaixo, maior será o raio atômico, isto é, o raio atômico nas famílias cresce de cima para baixo, e no período, quando eu estou falando num período, é considerando, olha só, o 3, né? Onde aqui nós temos o sódio e o cloro. Vocês estão vendo? E assim identifica melhor como varia o raio atômico na tabela periódica. Uma pergunta é muito importante. O que nós vimos até agora foi a propriedade periódica, raio atômico, mas se o átomo ele estiver neutro, ele estiver no seu estado fundamental, com o mesmo número de prótons igual ao número de elétrons. E aí veio aquela pergunta, meu caro aluno. Digamos que você se lembrou e fez a pergunta. E se um átomo perder elétron formando cátion, que é o íon positivo, como é que vai ficar, então, o raio atômico? Então, diremos que, nesse caso, teremos o mesmo número do núcleo, o mesmo núcleo, atraindo um número menor de elétrons, consequentemente, aumentando a intensidade de atração e fazendo com que os elétrons fiquem mais próximos do núcleo. Então, essa é a expressão que justifica o caso de um íon positivo denominado cátion, como é que varia o raio atômico, né? Que é a tabela, a propriedade periódica, da qual estamos abordando agora. Para isso, o resultado, teremos um menor raio iônico, tá bom? Que é o raio do íon. Nós estamos nos referindo à propriedade raio atômico, considerando o átomo. Uma vez que esse átomo se transforma em íon, então nós expressamos aqui raio iônico, tá bom? Mas o sistema, quer dizer, o raciocínio é o mesmo com relação aos átomos. Para ilustrar melhor o que foi mencionado, veja aqui, cátions têm raios menores do que seus respectivos átomos. Por quê? Porque, olha só que no caso do sódio, o sódio como átomo neutro, como átomo fundamental, ele tem 11 prótons, ele tem 11 elétrons. Mas quando ele perde um elétron, o número de prótons permanece o mesmo, 11 prótons, mas o número de elétrons se torna 10, porque ele cedeu. No entanto, observando o átomo neutro, que é o sódio, antes ele tem 3 níveis de energias, camada K, L e M. Aí, meu caro aluno, dando continuidade ao raio atômico, comparando agora o raio atômico com o raio iônico que vocês viram, né? No caso aqui dos cátions, por quê? Porque o átomo perde elétrons. Sendo assim, observa, o sódio ele tem número atômico 11, 11 prótons, 11 elétrons. Se ele tem 11 prótons, 11 elétrons, ele tem 3 níveis de energia ou 3 camadas, que são camada K, L e M. Ao perder um elétron, então ele passa a assumir somente 2 camadas eletrônicas, ou seja, 2 níveis, nível 1, nível 2, ou camada K e L. Então, quando ele é um átomo neutro, ele tem 3 níveis de energia, 3 camadas. Quando ele se tornou um cátion, 2. Então, por isso que o raio atômico, em relação ao o raio iônico em relação ao raio atômico daquele elemento químico se torna menor quando ele é considerado um cátion, ou seja, quando ele perde elétrons. Na sequência, e se um átomo ganhar elétrons e formar um ânion? Se ele formar o ânion, o que acontece? Com certeza, ele vai ganhar elétrons, poderá ser que aumente o número de camadas eletrônicas. Por quê?
ele está se tornando um íon negativo. Logo, olha só, um átomo, ao receber um ou mais elétrons, ele continuará com a mesma carga nuclear para atrair maior quantidade de elétrons. E isso resultará em uma atração mais fraca. Portanto, o que é que vai acontecer? Resultado: teremos um raio maior, que nesse caso trata-se do raio iônico, em comparação com o raio do átomo neutro, que era o raio atômico. Então, vocês viram agora, comparando. Raio atômico, no caso dos cátions, quando ele se torna um íon, no caso, quando ele se torna um íon, o raio diminui, se tornando um raio iônico. Nos ânions, ele ganha elétron, então acontecerá o aumento do raio. O raio iônico ficará maior do que o raio atômico, tá? Para exemplificar sobre os raios maiores, né, do que os seus respectivos átomos, no caso dos ânions, nós temos aqui como exemplo o elemento químico cloro. O átomo de cloro ele tem 17 prótons, 17 elétrons. Mas quando ele se transforma num ânion, ele ganha um elétron. O número de elétrons agora passa de 17 para 18. E o que acontece? O seu raio, consequentemente, aumenta. Moral da história: no ânion, o raio iônico se torna maior do que o raio atômico. A outra energia, a outra propriedade periódica muito conhecida é denominada energia de ionização. Olha a expressão aqui, ó. Energia de ionização. Atribuímos então a expressão EI, energia de ionização, é a energia mínima necessária para se arrancar, ou seja, para se extrair ou tirar um elétron de um átomo que se encontra no estado fundamental, desde que ele esteja também no estado gasoso e isolado. Estado fundamental, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. E essa energia, ela é denominada de quê? Energia de ionização ou também potencial de ionização. São sinônimos, têm o mesmo significado. A representação da energia de ionização, aqui nós temos através de uma equação química, que dizemos que o átomo neutro, no caso, o sódio gasoso, mais a energia que ele ganha para extrair o elétron, vai transformar ele no íon positivo cátion, também no estado gasoso, liberando o elétron. Então, essa é a expressão gráfica que explica a energia de ionização de um átomo. Como exemplo, vamos ver aqui o elemento químico alumínio. O átomo de alumínio ele tem número atômico 13, tá certo? Ele é um metal. E para retirar um elétron, nós estamos observando a saída de cada elétron. Cada elétron que é retirado aumenta uma carga positiva no íon do alumínio. Então, o alumínio, ele, para retirar um elétron, ele ganha 577,4 kcal por mol. E aí se transforma no íon Al+1, ou Al+, liberando um elétron. Olha só a energia. Com relação ao segundo elétron, que se retirar do alumínio, essa energia passa de 577,4 para 1816,6, transformando isso no íon bivalente de 2 positivo. E para tirar o terceiro elétron, que é da última camada do alumínio, que nós sabemos que o alumínio ele tem 3 elétrons, 2, 8 e 3. Esses 3, o seu terceiro elétron, para retirar esse elétron, veja que a energia de ionização aumenta 2.744,6, transformando no íon trivalente Al3+. Então, observem, nós temos a retirada
dos 3 elétrons, o primeiro foi retirado um elétron, ficaram 2 elétrons. A segunda energia, 1816,6, foi para tirar o segundo elétron. E, por último, a energia foi 2.744,6. Portanto, não tem a mesma energia para você retirar um elétron se o átomo tiver 3, digamos, no caso, 3 elétrons. Quanto mais você vai tirando elétrons, mais ele vai sendo, os outros sendo atraídos pelo núcleo do átomo e fazendo com que você tenha que impor mais energia para retirar aquele elétron, tudo bem? Por quê? Por que energia de ionização? Porque você está aumentando a carga do íon. Então você estava no átomo neutro e transformando-se em íons. Conforme o íon vai se tornando cada vez mais positivo, carregado, é necessário uma energia cada vez maior para retirar um elétron. Está vendo aí? Então, graficamente, nós apresentamos como se comporta a energia de ionização de um determinado átomo. Em um período ou em um grupo, a energia de ionização será tanto maior quanto menor for o raio atômico. Vocês viram, quanto mais eu vou tirando elétrons, mais necessário é a quantidade de energia, né? Quanto mais próximo do núcleo estiverem os elétrons da última camada, maior é a atração do núcleo sobre eles e, portanto, mais difícil de remover esse átomo. Agora, é possível também retirar mais de um elétron do átomo, bastando, após a retirada do primeiro elétron, fornecer mais energia. Chamamos de primeira energia de ionização e a energia necessária para se retirar um elétron do átomo no estado neutro. Quando o átomo está com o número de elétrons igual ao número de prótons, o primeiro elétron que você vai tirar, a energia, ela é denominada de primeira energia de ionização. Tudo bem até aí, né, meu caro aluno? Logo, veja como é na tabela periódica que se comporta a energia de ionização dos átomos dos elementos químicos. Nos períodos, ela varia da esquerda para a direita, no mesmo período. E numa mesma família, de baixo para cima. Ok? Para os elementos que ocupem uma mesma família, ou mesmo período na tabela periódica, quanto menor o raio atômico, maior a energia de ionização e vice-versa. Você está vendo aí que, comparando com o raio atômico, que foi a última energia, a última propriedade abordada anteriormente. E assim, uma terceira propriedade é a propriedade que chamamos de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente numa substância composta. Aquela substância que apresenta átomos de elemento químico diferente. Logo, considerando a variação do raio atômico dos elementos, nós temos que considerar o seguinte: quanto menor for o raio atômico, maior será a atração do núcleo pelos elétrons do nível de energia mais externo e, portanto, maior a eletronegatividade. Meus caros alunos, vocês viram a importância da propriedade raio atômico? Que a energia de ionização está diretamente relacionada com raio atômico e agora a eletronegatividade, não é isso? Quanto maior for o raio atômico, consequentemente, menor será a atração do núcleo pelos elétrons do nível de energia mais externo e menor será a eletronegatividade. Graficamente, nós temos aí a tabela periódica e é dessa forma que a eletronegatividade, que é a propriedade que os átomos têm de atrair elétrons, nos períodos varia da esquerda para a direita e na família de baixo para cima. Ok? Então, a eletronegatividade do átomo de um elemento químico
aumenta conforme o raio atômico diminui. A eletronegatividade, meu caro aluno, com exceção dos gases nobres, olha, aqui seriam os gases nobres, nessa faixa, e aqui os gases nobres, a eletronegatividade não atua nele porque eles são estáveis. Ele não libera elétrons e nem ele ganha elétrons. No entanto, quanto mais à direita da tabela periódica, com exceção dos gases nobres, você vai ver que o número de elétrons na última camada aumenta e é por isso que eles precisam ganhar elétrons para ficar negativo, se transformando em ânions para poder formar os compostos, as substâncias simples ou as substâncias compostas, tá bom? Na sequência, nós podemos dizer que considerem no mesmo período a eletronegatividade. O flúor, ele está na família 7A, à direita da tabela periódica. Então, por isso que o flúor é aquele que apresenta maior eletronegatividade. Esta seta está na ordem decrescente, tá bom? Então, observa. A fila de eletronegatividade, então nós temos o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo e o iodo, o enxofre, o carbono, o fósforo e o hidrogênio. Aí sim, o flúor é o mais eletronegatividade, e nós temos ali no caso o menor eletronegatividade, o hidrogênio. Sendo assim, como é que é possível você gravar essa expressão? Então eu gravo assim: flúor, fui, oxigênio, ontem, nitrogênio, nu, cloro, clube, bromo, briguei, iodo, enxofre, saí, carbono, correndo, fósforo, pro hospital. Então, é uma maneira didática de você entender, neste período, como funciona a eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lembrando que cada letra representa o símbolo do elemento químico. Tudo bem? Com relação à eletropositividade. Com relação à eletropositividade, é a capacidade que um átomo possui de se afastar de seus elétrons mais externos, em comparação a outro átomo, na formação de uma substância composta. Também é chamada de caráter metálico. Quando você trabalhar a eletropositividade, é com relação aos metais. Os metais têm essas características. E a eletronegatividade, mais característica dos ametais. É isso, mas aqui chamamos caráter metálico. Considerando a variação do raio atômico dos elementos químicos, nós temos então o seguinte: quanto menor for o raio atômico, maior será a atração do núcleo pelos elétrons no nível de energia mais externo e maior dificuldade do átomo em doar elétrons. Portanto, menor será a eletropositividade. Sendo assim, quanto maior for o raio atômico, menor será a atração do núcleo pelos elétrons no nível de energia mais externo e maior a dificuldade do átomo em doar elétrons. Portanto, maior será a eletropositividade. Nós estamos falando aqui da eletropositividade, que é com relação à perda dos elétrons de um determinado átomo, no caso, que ele perdendo elétron, ele vai ficar com o maior número de prótons, que representa a sua carga positiva. Para isso, você tem eletropositividade no período aumentando da direita para a esquerda e na família de cima para baixo. Mas, professor, existem propriedades que coincidem a variação? Sim, porém o significado é diferente. Vocês viram energia de ionização e eletronegatividade variando da mesma forma. Então, não significa que são propriedades iguais, são características diferentes com relação aos elementos químicos da tabela periódica. Sendo assim, a eletropositividade aumenta conforme aumenta o raio atômico. E aí, nada melhor agora do que um aprender fazendo um exercício para você amadurecer no
conteúdo que acabamos de falar sobre a leis periódicas, né? O exemplo número 1 nos afirma que, em relação à eletronegatividade, a alternativa verdadeira é, veja bem, qual é a propriedade que eu estou me referindo? Eu estou me referindo à eletronegatividade, tá certo? Que exatamente o que é eletronegatividade, meu caro aluno? Então é aquela propriedade que está relacionada com quanto mais o átomo ele atrai elétrons, mais negativo ele fica. Então isso é a eletronegatividade. E nesse caso, a alternativa verdadeira será letra A. Os metais em geral são os elementos mais eletronegativos. Será que isso é verdade? Olha só, hein? Pense bem. Letra B. Os elementos que apresentam os maiores valores de eletronegatividade são os metais alcalinos? Os metais alcalinos estão à esquerda da tabela periódica, gente. Letra C. Os elementos mais eletronegativos estão na parte superior direita da tabela periódica? Olha lá que bacana, hein? Está começando a clarear. Letra D. Os gases nobres são estáveis devido à sua alta eletronegatividade? Os gases nobres não fazem parte, eles são estáveis, hein? Letra E. Os elementos de transição são os elementos com mais alto valor de eletronegatividade? Caro aluno, melhor dizendo, os elementos mais eletronegatividade estão à direita, na parte superior direita da tabela periódica. Na letra A, os elementos eletronegativos. Não, os metais são os mais eletropositivos. Na B, os elementos que apresentam maiores valores de eletronegatividade são os metais alcalinos? Não, os metais alcalinos, o nome já está dizendo, ele está à esquerda da tabela periódica. Na D, os gases nobres são estáveis devido à alta eletronegatividade? Não, eles não retraem e nem repelem, porque eles já têm a última camada completa. Na letra E, os elementos de transição são os elementos com mais alto valor de eletronegatividade? Não. Você pode olhar que os elementos de transição, eles são exatamente características metálicas. Assim, meu caro aluno, colocamos para vocês, ensinamos para vocês como se comporta os elementos químicos na tabela periódica, com as suas respectivas propriedades, entre elas, raio atômico, eletropositividade, energia de ionização, eletronegatividade, ok? E agora, já voltaremos para fazer aquela revisão e você ser bem-sucedido na sua atividade de sala. Tudo bem então, galera?